Eu vou deixar uma frase aqui e eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham dessa frase? Eu gosto muito dessa interatividade e de colocar a mente a pensar, porque o ocultista ele tem a necessidade de fazer com que esse elemento ar, que é um dos temas de hoje, seja trabalhado. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tratar com uma alma humana, seja outra alma humana. A pergunta que eu quero fazer, eu quero que vocês me digam, olhando essa frase, se existe ego aqui. Exatamente, pessoal, existe ego aqui. Um ego extremamente necessário. O compreendimento de ego da grande massa é totalmente errôneo. Porque colocaram de tal forma que a pessoa, ao ter ego, se torna um egocentrista, um ególatra. Existem dois tipos de ego que nós vamos tratar hoje. Um ego forte e o ego fraco. Extremamente necessários. Eu não posso, de maneira alguma, destruir o ego, como as pessoas falam. Porque o ego é um movimento, é a energia, é o elemento fogo. Então existe ego aqui. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Isto é um ego forte. Eu me lanço no conhecimento. Eu sei quem eu sou. Mas quando eu trato de uma alma humana, eu sou outra alma humana. Isto é um ego forte. Ele não precisa subir em cima do outro. Ego, se você for ver o sinônimo da palavra ego, significa caráter, personalidade, eu. Você quer realmente destruir o seu eu? Como a grande maioria diz que você precisa destruir o ego? Você não pode destruir a si mesmo, porque senão você vai ser aquele que vai estar sentado no banco da igreja, novamente. Você tem que cultivar o seu ego de uma forma a compreendê-lo como um ego forte. O ego forte é aquele que simplesmente é. Aquele que tem conhecimento sobre si mesmo, sobre o seu caráter, a sua personalidade e não tem a necessidade de pisar nos outros. É dessa forma, essa é a única forma que mais à frente você vai compreender e usar diante de Coronzon. Você precisa do ego. Você não pode destruir a si mesmo, porque isso foi feito na igreja. Por isso eles sempre vêm com aquela ladainha de que nós precisamos ser mansos. A mansidão é o acovardamento. É você se acovardar diante de algo. Mas quando você sabe do seu caráter, da sua personalidade, do seu modo de reagir às situações, e você diz para si mesmo, eu passei por isso e eu vou conseguir vencer novamente, você tem um ego extremamente forte. O ego fraco quer estrelismo. O ego forte é estrela. Quando você compreende que o ego fraco quer estrelismo, é aquele cara que quer aparecer, é aquele cara que está sempre olhando para o próprio umbigo, se achando o cara, o senhor que obteve para si a tutela do conhecimento e só ele é o cara. E aí ele precisa divulgar o umbigo dele cheio de sujeira para todo mundo. O ego forte não precisa disso. O ego forte, ele simplesmente é. Sem precisar se divulgar. Quem divulga ele são as outras pessoas. Não me interessa, não me importa se tu é sacerdote, se tu é mestre, se tu é o diabo que carregue, se o teu ego fraco fala mais do que as tuas ações da magia. As tuas ações são pertinentes ao estado de consciência que você se encontra. E como você leva isso adiante a outras pessoas? Você despreza o menor? Você despreza o humilde? O seu ego é uma fraqueza. Você nunca vai estar apto a adentrar nos labirintos mais obscuros do teu ser, porque o teu ego não permite que você entre. Não existe vencer o ego, existe lapidar o ego. Você precisa do seu ego. Você não vence, você lapida. Você precisa vencer o que você acha que você realmente é, que na realidade não é. Peraí, deixa eu ser claro. Você precisa vencer o seu egocentrismo. A forma de se olhar para o seu umbigo e de querer que os outros aceitem você porque você é o cara.